Esse aqui não é um vídeo pra listar todos os poderes de luta da série, até porque isso seria um vídeo chato pra caralho. Esse vídeo é um guia sobre os poderes de luta, e não uma listinha. Por isso eu acho muito mais interessante falar sobre os poderes de lutas fakes, o que é o poder de luta, as inspirações do Akira para esse medidor e etc. Para explicar o poder de luta, primeiro é necessário explicar o Ki. No mundo de Dragon Ball, o Ki é uma espécie de energia vital encontrada em todas as coisas vivas, até mesmo em planetas e estrelas. Essa ideia é baseada no conceito de Ki, ou alternativamente Chi, encontrado em várias religiões orientais, mas é exagerada para combinar com a atmosfera de desenho animado de Dragon Ball. Os guerreiros em Dragon Ball usam Ki para ultrapassar os limites de seus corpos físicos, dando-lhes força e velocidade sobre-humanas. Eles também são capazes de realizar ataques baseados em Ki, onde concentram o Ki em uma parte específica de seus corpos, geralmente a palma das mãos, e atiram como uma explosão destrutiva. Como Toriyama disse no databook do Super Excited Guide, treinar seus músculos só leva você até certo ponto, e foi o Ki que permitiu que Son Goku se tornasse o mais forte do universo. Quase mais forte do universo. Nas primeiras partes de Dragon Ball, o treinamento dos personagens se concentrava principalmente em aumentar sua força física e resistência, mas a partir do treinamento de Goku sob a orientação de Kami-sama, muito mais foco começou a ser colocado no Ki. Com Kami e o Sr. Popo, Goku aprendeu a arte de rastrear um oponente sentindo seu Ki, uma técnica importante para acompanhar um oponente rápido, e também como ocultar sua própria aura de Ki para que seu oponente não possa rastreá-lo. Enquanto no início da série os ataques baseados em Ki eram considerados muito avançados e raramente vistos, Mestre Kami disse que levou 50 anos para inventar o Kamehameha, por exemplo, com o poder deles aumentando, eles se tornaram capazes de realizar ataques baseados em Ki com cada vez mais facilidade, a ponto de a explosão genérica de Ki se tornar um ataque padrão. Os personagens também começaram a usar seu Ki para se erguer do solo, permitindo-lhes voar livremente pelo ar, outra técnica considerada avançada e difícil no início, mas que acabou se tornando extremamente comum. O uso do Ki tornou-se tão importante que o poder do guerreiro era avaliado em grande parte pela quantidade de Ki que possuía. É assim que o Ki era percebido e usado na Terra. Entretanto, no espaço, Freeza e os vários guerreiros alienígenas do mal que trabalhavam para ele desenvolveram uma visão muito diferente do Ki. Como Freeza escolheu a dedo seus subordinados entre os lutadores mais fortes do universo, naturalmente todos eles eram dotados de quantidade inacreditavelmente grande de Ki, mas a maioria ignorava os elementos mais sutis do Ki. Por exemplo, eles eram completamente incapazes de sentir o Ki naturalmente, aparentemente porque eles estavam muito focados no poder puro, o que Vegeta disse que o impediu de pegar esta técnica entre aspas antes. A maioria deles também era incapaz de aumentar ou diminuir seu Ki à vontade, pois parece que a habilidade não é natural para todas as raças. Na verdade, de acordo com o Capitão Ginyu, raças com a habilidade de alterar seu Ki sem se transformar são muito raras. Apesar de sua incapacidade de senti-lo naturalmente, Freeza e seus homens estavam bastante cientes do Ki. Eles ainda eram capazes de realizar ataques de Ki, por exemplo. Mas para eles, o Ki não era qualquer tipo de energia vital, mas apenas energia usada para lutar e nada mais. E assim, eles se referiam a isso como poder de luta. Uma vez que eles não podiam sentir o Ki por conta própria, desenvolveram máquinas que podiam detectá-lo para eles. Essas máquinas, chamadas de Scouter, foram projetadas para medir a quantidade de poder de luta que uma pessoa tinha e indicá-lo numericamente. Usando esse sistema de medição, um fazendeiro terráqueo comum possuía, por exemplo, 5 de poder de luta, enquanto os subalternos mais fracos de Freeza tinham poderes de luta de mais ou menos 1.500. Os melhores subordinados de Freeza tinham poderes de luta superiores a 20.000, e o próprio Freeza disse que ele tinha mais de 530.000 de poder na sua forma base. Durante a parte da história em que Freeza e seus homens eram os principais antagonistas, Scouters eram comumente vistos na história, e havia muita discussão entre os vilões sobre qual era o poder de luta que as pessoas tinham. Embora os guerreiros da Terra tenham visto como Freeza e seus homens usavam Scouters, e até conseguiram obter um eles próprios após a batalha contra Raditz, eles nunca prestaram muita atenção a esse sistema de medição numérica de Ki. Em vez disso, continuaram usando seu próprio método pessoal de sentir o Ki naturalmente. Por sua vez, os homens de Freeza ficavam constantemente perplexos com a forma como os guerreiros da Terra e do Benten Namekusei podiam aumentar e diminuir seu poder de luta à vontade, e muitos deles morreram porque confiaram demais na capacidade de seus Scouters de medir com precisão seus oponentes. Depois que Freeza foi finalmente derrotado, Scouters e poderes de lutas numéricos desapareceram quase completamente da história de Dragon Ball. Durante o arco de Cell, vários dos androides foram equipados com radares internos de energia, que serviam à mesma função básica dos Scouters, mas não foram dados muitos detalhes sobre isso, e os androides nunca declararam nenhum número específico de poder de luta de ninguém. Durante o arco Majin Buu, Babidi e seus homens mediram energia, que era o seu termo para Ki, usando unidades chamadas Kiri,
possivelmente um trocadilho com Hiki, uma palavra japonês para poder. Eles mediram o Ki de uma pessoa usando dispositivos semelhantes aos contadores Geiger, mas no geral esse sistema de medição não foi muito mostrado na série. A relação entre as unidades de medida de Ki de Babidi e as de Frieza não é clara, e a série não ensina como converter um número entre os dois. Assim, uma vez que o arco Frieza acabou, os poderes de luta efetivamente saíram da série. E depois que a série terminou, o sétimo Gear Dezenshu deu mais poderes de lutas oficiais que não foram declarados no anime, mas apenas para a batalha final entre Goku e Frieza, e afirmou que após esse ponto era impossível medir numericamente os aumentos do poder de luta do Goku e dos Guerreiros Z. Até hoje não há poderes de luta para nenhum dos personagens além do arco Frieza, exceto um que eu vou falar depois, embora isso não tenha impedido vários fãs de fazerem seus próprios cálculos. Então, se você vê algum vídeo bombástico revelando o poder de luta do Granola ou do Super Saiyajin God, saiba que não tem nada de oficial, nada. E também, a escala de poder metafórica que o Akira usou em uma entrevista de 2013 para um filme não conta pro mangá nem pro anime. Ok, Nelson? Ok, mas continuando. Quais foram exatamente os motivos de Akira para introduzir os poderes de luta na história, para começar? Até onde sabemos, Toriyama nunca tocou nesse assunto em nenhuma de suas entrevistas, apesar de fornecer algumas informações ao longo dos anos sobre suas inspirações ou ímpeto para criar muitos dos elementos da história de Dragon Ball. Na segunda edição do Shenlong Times, Toriyama e seus 3 editores diferentes ao longo da série discutem sobre como Toriyama começou a tentar melhorar a popularidade de Dragon Ball na época do arco Saiyajin. O arco Saiyajin, é claro, corresponde ao início de Dragon Ball Z no anime, e foi nessa época que Yu Kondo assumiu como editor de Toriyama, substituindo Kazuhiko Torishima, o homem que havia sido editor de Toriyama durante todo o Dr. Slump e o início de Dragon Ball até o 23º Tenkaichi Budokai. Kondo pensava que em um mangá de luta, as batalhas precisavam sempre aumentar, então ele tentou guiar Toriyama nessa direção. Como você pode esperar, o enredo Saiyajin viu a introdução de muitas coisas novas em Dragon Ball, incluindo o filho de Goku, e a revelação de que Goku era na verdade um alienígena. O conceito de poderes de luta foi uma das ideias que Toriyama introduziu para tentar fazer Dragon Ball mais popular. Ou será que foi uma ideia do Kondo, projetada para ajudar a guiar Toriyama em qual nível de poder as lutas estavam chegando? Não sabemos. Mas de qualquer forma, os poderes de luta provaram ser muito populares, tanto entre o público japonês original, quanto nos incontáveis países em que Dragon Ball alcançou. Mas qual o segredo do sucesso? Por um lado, ter números para indicar o quão fortes são os personagens simplifica a história, permitindo que os leitores compreendam facilmente quem é suposto ser mais forte e quem não é. Os poderes de luta também são semelhantes a alguns conceitos anteriores no entretenimento infantil japonês. Por exemplo, no famoso Astro Boy de Osamu Tezuka, a força de um robô é frequentemente medida em cavalos de força. Hoje em dia, também temos vários exemplos, como Nanatsu no Taizai, que também usa números para definir o mais forte ou mais fraco, ou até mesmo, sei lá, o jogo FIFA, que usa números em cada jogador para definir quem é o melhor e quem é o pior. Outras séries da Jump também adotaram sistemas semelhantes aos poderes de luta, possivelmente como uma homenagem a Dragon Ball, ou se inspiraram nele. A série Yu Yu Hakusho, por exemplo, apresenta um sistema semelhante chamado Oryoku-shi, valores de potência espectrais, como forma de medir a força dos vários monstros yokai que aparecem. Além disso, a série One Piece usa um sistema de recompensa para classificar o nível de ameaça de vários piratas, embora seja importante frisar que o nível de ameaça não corresponde necessariamente à força, já que, por exemplo, Boa Hancock tem 80 milhões e derrota pacifistas com muita tranquilidade, enquanto Luffy, quando tinha 300 milhões, não conseguia derrotar nenhum deles sozinho. Em Street Fighter, Shadow Law criou monitores ciborgues que estão espalhados por todo o mundo em busca de Ryu, que é considerado como tendo o maior potencial de todos os lutadores do mundo. O ciborgue capturou a filmagem de batalha principal de Ryu com Sagat, e como o Ryu está prestes a realizar o Hadouken, lê-se capacidade do potencial de luta, em 3620. O principal cientista e conselheiro de Bison, ou Bison, não sei como é que fala, enquanto analisa a filmagem com Bison diz: o maior potencial de luta possível para um artista marcial mais habilidoso certamente não poderia ser maior que 2000. Incapaz de encontrar Ryu, Vega acaba procurando Ken e o transformando em um cara mau por um tempo. Esse é mais um exemplo de números sendo usados para medir os níveis e limites de poder em uma série. E agora, para finalizar, a minha parte favorita: os poderes de lutas fakes. Óbvio, junto com milhões de vídeos no YouTube sobre o poder do instinto superior, temos uma fake muito conhecida, e vamos falar sobre ela. Em algum momento durante 2010, essa imagem aí começou a circular pela internet, que afirmava ser uma página do V-Jump mostrando os poderes de luta de vários personagens, incluindo personagens do arco pós-Frieza, como Cell, Gotenks, Super Saiyajin 3 Goku e Buu. As primeiras versões da imagem tinham a parte inferior cortada,
para que você não pudesse ver os números reais dados aos personagens do arco pós-Frieza, mas as versões posteriores incluíam a página inteira. A questão é, essa página vem da VJump ou de alguma outra fonte oficial? Não. Não há a menor chance de que essa seja uma página da VJump ou qualquer outra publicação oficial da Shueisha. Em primeiro lugar, essas publicações da Jump são voltadas para criança e, portanto, utilizam furigana, uma escrita fonética que indica como os vários kanjis devem ser lidos, já que as crianças ainda estão aprendendo a leitura dos kanjis no dia a dia. A escrita japonesa na imagem, entretanto, não contém furigana. Ou pior, não contém furigana sobre o número 3 em Super Saiyajin 3, para explicar que deve ser lido como a palavra em inglês 3, que significa o numeral. E os furiganas em números são usados inclusive em publicações destinadas a adultos, já que o japonês é uma leitura atípica para os numerais e eles precisam ser apontados explicitamente. Outra coisa importante de se notar é que não há nada na imagem em si que indique que ela realmente veio da VJump. Ninguém que fez essa afirmação jamais explicou como conhece a fonte da imagem, ou mesmo diz em qual edição da VJump ela foi publicada. Muitos fãs de Dragon Ball e de outras séries da Jump no ocidente compram VJump regularmente, e é difícil imaginar como uma página como essa escaparia da atenção das pessoas que escrevem regularmente sobre cada novo conteúdo da VJump em sites, fóruns e etc. Se você viu algo da VJump, pode notar como essa imagem de poder de luta não se parece em nada com a página real. Basta olhar para o design da página extremamente simples, sem a cor ou o brilho intenso da VJump. É difícil imaginar a VJump apresentando uma página tão simples e brega assim. Também parece um pouco estranho que uma publicação real permitiria que as imagens do cabelo de Super Saiyajin 3 do Goku cobrissem tantas informações de outros personagens, porque isso não é uma parada muito profissional. E por falar nisso, também é bastante impressionante como a imagem apresenta poucos escritos de qualquer tipo. Para cada personagem, ele lista apenas seu nome e seu número de poder de luta, e às vezes especifica se o personagem está em uma forma específica ou se é de uma parte específica da série. E mesmo essas especificações usam o menor número possível de palavras. Compare isso com páginas reais da Jump ou de qualquer guia, que incluem legendas e explicações em todo lugar, mesmo quando são apenas coisas inúteis, como notar que Goku é muito mais forte do que os outros heróis durante a batalha contra Vegeta, uma coisa que todo mundo percebe assistindo o anime. Além da falta de furigana e da dispersão geral, há certas outras coisas na escrita japonesa que parecem um pouco erradas. Ozaru Gohan é relatado como Ozaru Henshitai, Great Apple Transformer Form, uma frase um tanto estranha não usada na série ou nos guias. O nome de King Code também foi escrito incorretamente, e pior ainda, a imagem de Jessie é por algum motivo rotulada como Recon, ou Rikumi, como a gente conhece aqui no Brasil, o que provavelmente vem de um erro de copiar e colar sem ajustar, ao invés de simplesmente digitar o nome à mão. Além disso, Piccolo Jr. é rotulado como Piccolo Jr., mas esse é o nome usado na versão inglesa da Funimation e não na série japonesa original. A única fonte japonesa que vimos usar a frase Piccolo Jr. é o guia do anime Tenkaichi Densetsu, que a usa para descrever o segundo Piccolo como uma criança, imediatamente após a eclosão de seu ovo, ao invés de descrever o Piccolo adulto, presumivelmente porque Piccolo só adicionou o pseudônimo Ma Jr. no 23º Tenkaichi Budokai, então não seria tecnicamente aplicável a ele quando ele era uma criança. E finalmente, ambas as fotos de Goku em 260 e 180 de poder de luta são rotuladas como Versus Piccolo Daimao, enquanto o Ozaru Goku está incorretamente rotulado como estando no 22º Tenkaichi Budokai. Presumivelmente, o Ozaru Goku erroneamente recebeu o rótulo destinado a Goku em 180 de poder de luta. No geral, a imagem contém muitos erros maiores e menores e provavelmente não foi cometido por um falante nativo da língua japonesa. Curiosamente, o poder de batalha de Frieza na segunda forma é de 1.200.000, exatamente 1% de seu poder total. Há uma linha da dublagem em inglês da Funimation onde Frieza na segunda forma diz que ele está usando apenas 1% de sua potência total, mas lembre-se, essa é uma linha exclusiva da Funimation em inglês. Será uma coincidência? A maioria dos números de poder de luta na imagem são aqueles já fornecidos na série ou outras fontes oficiais, e mesmo os poucos novos parecem ser baseados principalmente na leitura Kiri dada na série, com uma suposição de que 1 Kiri é igual a 1 milhão de poder de luta. Quaisquer que sejam as intenções de quem o fez, a imagem tem sido frequentemente citada como uma lista oficial do poder de luta, e isso é um problema, porque alimenta mentiras e vídeos de baixíssima qualidade no YouTube. A título de curiosidade, o último poder de luta citado em Dragon Ball é o do Trunks na saga Cell. O soldado de Frieza mede o poder dele e descobre que ele tem 5 de poder de luta. Mas, com certeza ele não tem só isso. É isso. Tchau.